Pará de Minas dos engenheiros e dos arquitetos. Os homens e suas construções. Uma cidade se constrói com todos, principalmente com aqueles que a amam. Pará de Minas subiu em todos os sentidos. Cresceu como um organismo vivo e sadio. Multiplicou-se pela terra como uma boa safra nasce para ser colhida. Mulheres e homens, arquitetos e engenheiros, mecânicos, agrimensores, eletricistas, agrônomos, eletrônicos e toda a gama de profissionais fizeram Pará de Minas, junto com sua gente e junto com seus líderes, em grandes faraós da sabedoria e da justiça social, se transformaram, porque suas obras estão demonstradas nas operações do construir para uma vida melhor. Isso acontece por aqui. Isso perpetuará por aqui. Aqui é o lugar chamado Pará de Minas. As principais empresas empreendedoras investiram pesado na cidade e no seu povo. Essas são a Épica Engenharia e Pana Engenharia, líderes absolutas da construção de uma cidade. Os homens e sua terra. A cidade se expande graças ao empreendimentos de empresários que apostam no investimento na qualidade de vida dos seus concidadãos. O Nossa Senhora das Graças talvez seja o primeiro bairro a surgir em Pará de Minas, para abrigar as famílias dos operários das fábricas de tecido do conglomerado do Coronel Torquato Alves de Almeida. De fato, é uma região que fica bem próximo aos locais onde se localizam as três indústrias da Companhia Industrial Paranaense. Praticamente no centro da cidade, que no início do século XX não passava de 2 ruas paralelas com 2 praças e um largo, com o crescimento vieram algumas áreas residenciais mais afastadas, como o bairro do Sítio e a famosa Várzea da Posse. Ainda com urbanização precárias, de responsabilidade do poder municipal, visto que os terrenos eram de propriedade de municipalidade. O bairro São Francisco já é o primeiro bairro moderno de Pará de Minas, acompanhando os progressos realizados por aqueles lados pela boa vontade política do governador Benedito Valadares e do coronel Benjamin Guimarães. Seu fundador foi o prefeito Oswaldo Ribeiro Lage. Hoje em dia, muitos consideram o melhor bairro, o melhor projetado, o mais valorizado, com comércio e serviços próprios. Nesta época, por volta de 1957, surgiu a Vila Raquel, com o advento da cerâmica Raquel, empreendimento do senhor José Alves Ferreira de Oliveira, que promoveu a ocupação do lugar, incentivando a prefeitura municipal a lotear a área e urbanizá-la, o que levou algum tempo. A vila comeu poeira e amassou barro por alguns anos. Ampliando São Francisco, construíram-se as casas populares, dando origem ao bairro Providência, que só com a primeira administração do prefeito José Porfírio de Oliveira foi pavimentado, formado que era por 2 ruas apenas. Este melhoramento foi realizado graças a um pedido de um amigo do prefeito, que, proprietário de terreno mais próximo às casas, reivindicará a pavimentação de sua rua, sendo que José Porfírio o surpreendeu com a obra complementada para os 2 bairros. Antes um pouco, o prefeito Walter Martins deram jeito no Azembeque e no Arraial Novo. Todas as 2 glebas rurais envolvidas pelo progresso urbano há umas boas décadas, substituindo a antiga pinguela do Ribeirão Paciência por uma ponte segura e calçando a rua Raimundo Menezes. A João do Neto e a Antônio Rocha, onde a linha férrea margeava, indo em direção ao patronato, confundindo o Azambeque com o Gomes. Toda essa região era muito bucólica e com a urbanização, enquanto diminuiu bastante, pois ainda não se planejava racionalmente e não se prestava atenção ao impacto ambiental. Concomitantemente com a Providência, apareceram alguns lugares incipientes, como a Tabatinga e a Vila dos Atrevidos, logo transformada em empreendimento particular. A primeira nasceu como o bairro São José, ideal do coronel José de Melo Franco, que loteou a parte de sua fazenda mais próxima, e a outra continuou como zona invadida pelo sem-teto por um bom tempo. Até o bairro São José pegar e tornar-se o must do Pará, muita história foi escrita nos anais da prefeitura, que estavam sempre às voltas com aprovações de lotamentos menores. Mas sabe-se que a explosão territorial se deu foi com o prefeito Antônio Júlio de Faria, que se abriu o anel rodoviário e prolongou a Avenida Presidente Vargas, alargando-se, desenvolvendo os bairros Recanto da Lagoa, Santa de Virgens, Vila Ferreira, Providência e ainda fazendo aparecer o empreendimento do bairro Senador Valadares, uma iniciativa do empresário engenheiro Júlio Maria Guimarães Ferreira, que ainda lançou o bairro Jardim das Piteiras. Ainda antes, quando José Porfírio de Oliveira cumpria seu 2º mandato, desenvolveu o lançamento dos 2 bairros, São Cristóvão e Santos Dumont. Com a construção dos conjuntos habitacionais, apelidos jocosamente pela população de Irã e Iraque, motivado pela massa dos moradores do lugar ser, na maioria, composta de forasteiros, necessitados de oportunidades e estarem sempre em conflitos.
Ainda com Antônio Júlio e continuando com José Porfírio, o bairro Padre Libério ganhou força com a construção da sede do Clube Atlético Paraminense, assim como a Vila Ferreira, com o término das obras da Harpa, e Dom Bosco com a desenvoltura do Patafufo Country Club. Os dois prefeitos ainda largaram os municípios com a criação dos distritos industriais, levando a urbanização para localidades emergentes que foram aparecendo ao longo do tempo, chegando ao considerável número de cerca de 60 bairros, o que aumentou em muito trabalho para os futuros administradores municipais. Alguns notificados empreendimentos se verificaram como residencial Dona Flor, formado de espaços diferenciados com seu setor de chácaras. Justiça se faz aos administradores de Pará de Minas, que sempre cuidaram de prover aos seus concidadãos todos os benefícios estruturais da urbanização, para que os empreendimentos alcançassem sempre os objetivos planejados para oferecer à população da cidade o melhor padrão da moradia. Os construtores de progresso são eles os responsáveis pelo zelo ao patrimônio público particular de Pará de Minas e sua gente, engenheiros e arquitetos que prestaram grande serviço à Secretaria de Obra e demais departamentos da municipalidade. Na década de 1920, Amédio Celso Grassi. Na administração de José Vicente Marinho, engenheiro civil Ronaldo Roscoe. Na administração de Dr. Oswaldo Ribeiro Lage, engenheiro civil Ives Soares de Cunha. Na administração de Dr. Eduardo Moreira Xavier, engenheiro civil Ives Soares da Cunha. Na administração de Walter Martins Ferreira, engenheiro civil Ives Soares da Cunha. Na primeira administração de José Porfírio de Oliveira, engenheiro civil Manuel Pereira Campos. Na administração de José Gentil de Almeida, engenheiro civil Manuel Pereira Campos. Na segunda administração de Walter Martins Ferreira, engenheiro civil Vicente de Paulo Mendonça. Tá. Na primeira administração de José Porfírio de Oliveira, engenheiro civil Manuel Pereira Campos. Na administração de José Gentil de Almeida, engenheiro civil Manuel Pereira Campos. Na segunda administração de Walter Martins Ferreira, engenheiro civil Vicente de Paulo Mendonça. Na segunda administração de José Porfírio de Oliveira, engenheiro civil Manuel Pereira Campos. Na administração de Antônio Júlio de Faria, engenheiro civil Vicente de Paulo Mendonça. Na terceira administração de José Porfírio de Oliveira, engenheiro civil Manuel Pereira Campos. Na administração de Silésio Mendonça, engenheiro civil Cizenado Mendes Guimarães. Na administração de Eli Pinto de Faria, engenheiro civil Paulo Bernardo Mendonça. Engenheiro civil Braulio Abreu Campos. Na administração de Inácio Franco, engenheiro Geraldo Magela de Souza Nicásio. Na administração de José Porfírio de Oliveira Filho, engenheiro Geraldo Magela de Souza Nicásio. Destaca-se aqui o valoroso trabalho de desenhista projetista do senhor Moreira Mendonça, antigo funcionário da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, que durante décadas, por várias administrações, cumpriu a honrosa função que lhe coube, elaborando plantas baixas e arquitetônicas de diversos prédios e residenciais de Pará de Minas, para aprovação legal. A EAPAM, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pará de Minas, e a interação com o CREA Minas Gerais. Com o propósito de difundir os conceitos e atualizações de conhecimentos técnicos e culturais inerentes ao exercício diário das atividades relacionadas com a engenharia e a arquitetura, a EAPAM, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pará de Minas, tornou-se o sonho realizado de profissionais idealistas que se reuniram em volta dessa causa nobre e não mediram esforços para sua materialização, proporcionando o aprimoramento dos princípios éticos que regem o desempenho das profissões, divulga, promove, facilita, esclarece, apoia os associados em alto nível, junto à sociedade e aos órgãos específicos de regulamentação profissional. Surgiu em 1975 e, nos dias de hoje, a sua nova sede própria foi totalmente reformada e associada. A sede disponibilizada pelo CREA Minas Gerais conta com auditório para reuniões com capacidade para 50 pessoas, 3 salas e suporte para palestras e eventos. Transformar desafios em oportunidades.
gerar um comprometimento maior dos profissionais com a comunidade e a forma de atuação na sociedade são metas primordiais de associação que já conta com uma participação efetiva da maioria dos profissionais locais. Os associados e suas profissões. Adilson Adriana Lemos, arquiteto e urbanista. Ayrton Mendonça de Faria, engenheiro eletricista. Alexandra Teodora Bahia Rezende, arquiteta e urbanista. Ana Carolina Campos Gentil Almeida, arquiteta e urbanista. Ângelo Varela Cansado, engenheiro civil. Antônio Duarte Lemos, engenheiro civil. Braulio Abreu Campos, engenheiro civil. Carlos Roberto Oliveira Souza, engenheiro eletricista. Carlos Alberto Melo Franco dos Santos, engenheiro civil. Carmério de Oliveira Rezende, engenheiro civil. Célio Carneiro de Castro, engenheiro civil. Célio de Faria Silveira, engenheiro civil. Cristiane Vilela Ferreira Duarte, arquiteta e urbanista. Daniela Faria Amaral, arquiteta e urbanista. Daniela Santos Souza, arquiteta e urbanista. Eduardo Graça de Abreu Ferreira, engenheiro civil. Eduardo Honório Rodrigues, engenheiro mecânico. Eduardo José Teodoro Rezende, engenheiro civil. Edmara Martins Matoso, arquiteta e urbanista. Hernani Mendes Campos, engenheiro civil. Flávia Rezende de Araújo, arquiteta e urbanista. Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, engenheiro civil. Francisco Carlos Filardi Oliveira, engenheiro civil. Glaucio Mendes Teixeira Mesquita, arquiteto e urbanista. Eber Nogueira de Paula, engenheiro de Minas e Metalurgia. Ildes Antônio Soares Pacheco, engenheiro operação mecânica e manutenção. João Alexandre de Souza Filho, engenheiro operação mecânica e manutenção. José Angelo Brandão, engenheiro eletricista. José Eduardo Lemos, engenheiro mecânico. José Osvaldo Marinho dos Santos, engenheiro civil. Júlia Lage Ribeiro, arquiteto e urbanista. Jurandir de Faria Leitão, engenheiro civil. Luiz Gustavo de Leite Freitas, engenheiro civil. Marcos Marinho dos Santos, engenheiro civil. Marco Túlio de Melo, engenheiro civil. Moacir Ferreira, engenheiro civil. Osvaldo Fonseca Filho, engenheiro arquiteto. Paulo Tarso Campos Ferreira, engenheiro civil. Ralpo Varela Cansado, engenheiro civil. Ralph Luiz Perrupato, engenheiro civil. Reinaldo Zampese, engenheiro agrônomo. Reinaldo Ferreira Neto, engenheiro civil. Rosane Pereira Vilaça, arquiteto e urbanista. Salvador Alves Nogueira, engenheiro civil. Tamara Thaís de Aquino, arquiteto e urbanista. Virgínia Mendonça Capanema, arquiteto e urbanista. E Ellington Soares de Faria, arquiteto e urbanista. A diretoria de 1975. Presidente Manuel Pereira Campos. Vice-presidente Vicente Paulo Mendonça. Diretores: Eber Nogueira de Paula, Geraldo Magela de Almeida, Osvaldo Miranda Mendes, Salvador Alves Nogueira, Júlio Maria Guimarães Ferreira e Moacir Ferreira. 1976. Presidente Manuel Pereira Campos. Vice-presidente José Maria de Almeida Barbosa. Diretores: Antônio Júlio de Melo Mendes, Eduardo de Souza Marinho, Vicente de Paula Mendonça, Milton Costa Cunha, Moacir Ferreira, Júlio Maria Guimarães Ferreira. Conselheiros: Rubens Caetano de Oliveira, Eduardo Graça de Abreu Ferreira, Wilson Mauro da Silva, Flávio de Abreu Leite, Ilso Pereira de Almeida, Rubens de Oliveira Mendes, Ângelo Varela Cansado, Eber Nogueira de Paula. 1977. Presidente José Maria de Almeida Barbosa. Vice-presidente Manuel Pereira Campos. Diretores: Moacir Ferreira, Osvaldo Miranda Mendes, Vicente de Paula Mendonça, Salvador Alves Nogueira, José Maria Guimarães Ferreira, Geraldo Magela de Almeida. Conselheiros: Júlio Maria Guimarães Ferreira, Maria Elizabeth de Melo Aguiar, Marcos Marinho dos Santos, Milton Costa Cunha, Eber Nogueira de Paula, Rubens de Oliveira Mendes. 1978. Presidentes: Manuel Pereira Campos. Vice-presidente: Salvador Alves Nogueira. Diretores: José Maria Guimarães Ferreira, Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, Vicente de Paula Mendonça, Geraldo Magela de Almeida, Moacir Ferreira, Milton Costa Cunha. Conselheiros: Osvaldo Miranda Mendes, João Bosco Pereira Campos, Eber Nogueira de Paula, Antônio Júlio de Melo Mendes, Rubens Caetano de Oliveira Freitas, Júlio Maria Guimarães Ferreira, Rubens de Oliveira Mendes e Paulo Tarso Campos Ferreira. 1980. Presidente Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, Vice-presidente Eber Nogueira de Paula, Diretores: Geraldo Magela de Almeida, Antônio Júlio de Melo Mendes, Eduardo Pederneiras, Mascarenhas,
Manuel Pereira Campos, Moacir Ferreira, José Maria Guimarães Ferreira. Conselheiros: Salvador Alves Nogueira, José Maria de Almeida Assunção, Paulo Tarso Campos Ferreira, Rubens de Oliveira Mendes, João Bosco Pereira Campos, Rubens Caetano de Oliveira Freitas, Milton Costa Cunha, Richard Raymond Bernard Collin. 1983. Presidente: Manuel Pereira Campos. Vice-presidente: Paulo Tarso Campos Ferreira. Diretores: Jurandir de Faria Leitão, Geraldo Magela de Almeida, José Maria Guimarães Ferreira, Richard Raymond Bernard Collin, Hélio Ferreira Vicente, Flávio Lúcio Mendonça Vilaça. Conselheiros: Moacir Ferreira, Elvídio Duarte Aguiar, Antônio Júlio de Melo Mendes, Vicente de Paula Mendonça, Silvínio Carlos de Abreu, Jonas de Moraes Filho, Eduardo José Teodoro Rezende e Júlio Maria Guimarães Ferreira. 1986. Presidente: Jurandir de Faria Leitão. Vice-presidente: Geraldo Magela de Almeida. Diretores: Paulo Tarso Campos Ferreira, Hélio Ferreira Vicente, Eduardo Graça de Abel Ferreira, Paulo Varela Cansado, Isabel Cristina Neto Collin, Manuel Pereira Campos. Conselheiros: Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, Richard Raymond Bernard Collin, Vicente de Paula Mendonça, Antônio Júlio de Melo Mendes, Moacir Ferreira, Eduardo José Teodoro Rezende, José Maria Guimarães Ferreira e José Osvaldo Marinho dos Santos. 1988. Presidente: Milton Costa Cunha. Vice-presidente: Isabel Cristina Neto Collin. Diretores: Eduardo José Teodoro Rezende, Antônio Júlio de Melo Mendes, Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, Manuel Pereira Campos, Jurandir de Faria Leitão, Geraldo Magela de Almeida. Conselheiros: Carlos Roberto de Oliveira, Hilton Clarete Lucas, Humberto Eustáquio de Oliveira Kitts, José Duarte Lemos, Richard Raymond Bernard Collin, Carmério de Oliveira Rezende. 1993. Presidente: Flávio Lúcio Mendonça Vilaça. Vice-presidente: Paulo Tarso Campos Ferreira. Diretores: Hélio Ferreira Vicente, Edmara Martins Matoso, Maria Cristina de Melo Aguiar, Manuel Pereira Campos, Ricardo Duarte Lemos, Rosane Pereira. Conselheiros: Jurandir de Faria Leitão, Milton Costa Cunha, Eduardo Lucas Ferreira, Eduardo José Teodoro Rezende, Renato Gonçalves, Carlos Roberto de Oliveira Souza, Antônio Duarte Lemos e Geraldo Magela de Almeida. 1995. Presidente: Antônio Júlio de Melo Mendes. Vice-presidente: Rosane Pereira Vilaça. Diretores: Edmara Martim Matoso, Jurandir de Faria Leitão. Conselheiros: Carlos Roberto de Oliveira Souza, Maria Cristina de Melo Aguiar, Carmério de Oliveira Rezende, Ayrton Mendonça de Faria, Paulo Tarso Campos Ferreira, Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, Antônio Duarte Lemos, Manuel Pereira Campos. 1997. Presidente: Oswaldo Fonseca Filho. Vice-presidente: Carmélio de Oliveira Rezende. Diretores: Jurandir de Faria Leitão, Edmara Martins Matoso, Rosanim Pereira Vilaça, Rodrigo Milton Barbosa Leite, Hernani Mendes Campos, Maria Cristina de Melo Aguiar. Conselheiros: Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, Antônio Júlio de Melo Mendes, Eduardo Lucas Ferreira, Moacir Ferreira, Eduardo José Teodoro Rezende, Ângelo Varela Cansado, Manuel Pereira Campos e Renato Gonçalves. 2000. Presidente: Edmara Martins Matoso. Vice-presidente: Rodrigo Milton Barbosa Leite. Diretores: Braulio Abreu Campos, Valéria Leite Mesquita, Virgínio Mendonça Capanema, Carmério de Oliveira Rezende, Rosani Pereira Vilaça, Jurandir de Faria Leitão. Conselheiros: Flávio Lúcia Mendonça Vilaça, Antônio Duarte Lemos, Manuel Pereira Campos, Oswaldo Fonseca Filho, Maria Cristina de Melo Aguiar, Moacir Ferreira, Humberto Eustáquio, Oliveira Kitts, Ana Paula Megalso Barbosa. 2004. Presidente: Flávio Lúcio Mendonça Vilaça. Vice-presidente: Paulo Tarso Campos Ferreira. Diretores: Braulio Abreu Campo, Ana Carolina Eufrásio de Rezende, Ildes Antônio Soares Pacheco, Rosani Pereira Vilaça, Manuel Pereira Campos, Jurandir de Faria Leitão. Conselheiros: Eduardo Gracia Abreu Ferreira, Edmara Martins Matoso, Maria Cristina de Melo Aguiar, Daniela Faria Amaral, Cátius
Catiucícia. Tá ok? Catiucia. Kelly Silva, Eduardo José Teodoro Rezende, Eduardo Lucas Ferreira e Reinaldo Ferreira Neto. Presidente Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, Vice-Presidente Paulo Tarso Campos Ferreira, Diretores Eduardo José Teodoro Rezende, Rosani Pereira Vilaça, Ildes Antônio Soares Pacheco, Célio Carneiro de Castro, Braulio Abreu Campos, Jurandir de Faria Leitão, Conselheiros Marcos Marinho dos Santos, Gláucia Mendes Teixeira Mesquita, Hernani Mendes Campos, Renata Gonçalves, Manuel Pereira Campos, Moacir Ferreira e Antônio Duarte Lemos. A diretoria de 2008. Presidente Flávio Lúcio Mendonça Vilaça. Vice-presidente Ildes Antônio Soares Pacheco. Diretores Eduardo Honório Rodrigues, Alexandra Teodora Bahia Rezende, Ana Carolina Almeida Gentil, Paulo Tarso Campos Ferreira, Jurandir de Faria Leitão, Célio Carneiro de Castro. Conselheiros Reinaldo Zampesi, Wellington Soares de Faria, Marcos Marinho dos Santos, Carmélia Oliveira Rezende, Antônio Duarte Lemos, Gláucia Mendes Teixeira Mesquita, Eduardo José Teodoro Rezende, Oswaldo Fonseca Filho. O planejamento estratégico da EAPAM. Um sonho se torna uma meta no momento em que você o escreve no papel. Uma meta se torna um plano no momento em que você a divide em partes executáveis. Um plano se torna realidade apenas quando você age. Marshall Silver. O negócio, coordenação, valorização e fortalecimento dos profissionais de engenharia. A visão, agregar 100 associados até o ano de 2010, tornando-se referência em engenharia na região, mantendo estreito relacionamento com o poder público. A missão, promover a engenharia de forma proativa, unir e entregar os associados, buscando o desenvolvimento sustentável com princípios éticos. Valores e princípios. Ética, conhecimento, responsabilidade social, responsabilidade ambiental e democracia. Forças. Diretoria atuante, relacionamento estreito com a Confea e o CREA. Espaço físico, convênios firmados, clareza no vínculo entre associados, profissionais regulamentados, pluralidade profissional, profissionais competentes, acesso ao poder legislativo, idealismo, qualidade no atendimento interno, fraquezas. Falta de planejamento, desconhecimento dos profissionais quanto aos benefícios da EAPAM, dependência física e financeira do CREA, falta de interação com a prefeitura, gestão fraca, poucos associados, ineficiência e inadimplência, pequena oferta de benefícios. MKT? Marketing insuficiente, falta de representante político, ausência de líder, rotatividade de funcionário, arrecadação insuficiente, ameaças, falta de interação com a prefeitura, burocracia do CREA, falta de aceitação do poder público quanto à necessidade profissional, concorrência predatória, desinteresse dos profissionais, desconhecimento da população sobre a legislação, fiscalização ineficiente, criação do CAL, baixo nível de cooperação e associatividade da população, oportunidades, incapacidade do poder público em resolver questões de engenharia, prestação de serviços terceirizados, potencial de associados, projeto de valorização dos associados no CREA, aumento de arrecadação, cadeira de conselheiro, contatos com sindicatos, sindicato, IAB e outras entidades, cooperação com SEBRAE, convênio com Unimed, CEF, Prefeitura. Carência de cursos de qualificação e especialização. Convênio com o Senai, Ministério Público. OCIP, possibilidade. Elevar a EAPAM. Que não é a EAPAM. Que não tá lá. A EAPAM.
a utilidade pública. A Inspetoria de Pará de Minas, do CREA Minas Gerais. Do CREA, meu Deus do céu. Pode pôr sim, ó. Acho que dá pra... A Inspetoria do CREA Minas Gerais de Pará de Minas foi instalada no ano de 1990, antecedida que foi pelo escritório do CREA Minas Gerais, instituído em 31 de março de 1989, quando foi designado o engenheiro civil Hélio Ferreira Vicente como inspetor auxiliar, que permaneceu no cargo até 12 de julho de 1990. Com a inspetoria do CREA Minas Gerais de Pará de Minas, o mesmo engenheiro inspetor auxiliar foi nomeado inspetor-chefe, sendo auxiliado pela engenharia arquiteta Valéria de Melo Nunes, com inspetora adjunto... Tá junto. E... É porque... Tá. Oh. Engenheiro mecânico José Eduardo Lemos, inspetor adjunto segundo. Seguiram-se assim as outras nomeações, de 1 de 6 de 1994 a 31 de 8 de 1996. Inspetor-chefe, engenheiro civil Hélio Ferreira Vicente. Inspetor adjunto, engenheira arquiteta Maria Cristina de Melo Aguiar. Inspetor adjunto segundo, engenheiro agrônomo Maria Augusto Silveira Pinhão, de 1 de 9 de 1996 a 10 de 8 de 2000. Inspetora-chefe arquiteta de Mara Martins Matoso. Inspetor adjunto, engenheiro civil Antônio Duarte Lemos. Inspetor adjunto segundo, engenheiro civil Carmelo de Oliveira Rezende, de 10 de 8 de 2000 a 31 de 12 de 2002. Inspetor-chefe, engenheiro civil Rodrigo Milton Barbosa Leite. Inspetor adjunto, engenheiro civil Moacir Ferreira. Inspetor adjunto segundo, arquiteta e urbanista Valéria Leite Mesquita, de 2 de 1 de 2003 a 31 de 12 de 2005. Inspetor-chefe, engenheiro civil Rodrigo Milton Barbosa Leite. Inspetora secretaria arquiteta e urbanista Valéria Leite Mesquita. Inspetor tesoureiro engenheiro agrimensor Ivo Teodoro de Rezende, de 1 de 1 de 2006 a 31 de 12 de 2008. Inspetor-chefe, engenheiro civil Marcos Marinho dos Santos, inspetor secretário. Engenheiro civil Flávio Lúcio Mendonça Vilaça, inspetor tesoureiro. Engenheiro civil Célio Carneiro de Castro.